um menor de idade acabou executando uma mulher com um tiro na cabeça, tentou enfrentar a polícia e acabou morto. Essa é a informação que a gente recebe. A mulher tinha 36 anos e o autor, portanto, foi morto pela polícia militar. Ele tinha 16 anos de idade. Marcelo Bognoli, vamos a essas informações? Exatamente, Chico. Isso aconteceu, na noite dessa terça-feira em Rio Claro. A vítima, identificada como Laísa Luiza dos Santos, de 36 anos, ela foi baleada na cabeça no bairro Mãe Preta e, por esse motivo, ela acabou falecendo. E, é claro, isso aconteceu por conta de um adolescente de 16 anos armados. Esse adolescente teria fugido do local, roubado uma moto e saído na fuga. A polícia fez cercos, tentou localizar esse indivíduo, mas enfim ele acabou topando com a polícia numa viatura do BAEP e, muito revoltado, acabou disparando diversas vezes contra a viatura. Houve troca de tiro, é claro, ele foi alvejado, ou seja, atingido por um disparo e acabou morto. A polícia militar registrou o fato em boletim de ocorrência, mas fica aí a tragédia dessa mulher de 36 anos, executada por esse adolescente de 16, que praticou um roubo e depois trocou tiros com a polícia. O que chama a atenção, como o Ed pode confirmar, é justamente o fato desse adolescente já ter passado por situações dessa natureza. Ele teria executado a própria avó a facadas. Situação complicada na nossa região, aqui na cidade de Rio Claro, e portanto a gente traz para vocês aqui nesse momento, para quem nos acompanha, essa situação. Eu não sei se é possível, está no portal morada.com.br, a foto da jovem, dessa mulher de 36 anos, muito bonita, uma mulher muito bonita, e do adolescente de 16 anos, que se você olhar a foto, você diz que no máximo está jogando LOL no computador, Chico. Nós estamos com as imagens no ar, sim. Um adolescente de 16 anos, você olha para ele, você não imagina que ele já tenha praticado um crime bárbaro, matou a facadas, Ed Júnior, a própria avó, é isso? Isso, ele matou a facadas a própria avó materna em julho de 2023, Chico, no ano passado, essa situação que ele se envolveu. E isso foi o que ficou relatado, em boletim de ocorrência dessa nova ação, dessa nova situação, mas possivelmente ele já tinha outros problemas, não sei se familiares ou enfim, de qualquer forma. Fica essa questão, como a gente iniciou aqui o programa falando com relação aos tipos de medida socioeducativa, A gente sabe que alguns adolescentes muitas vezes não têm nenhum tipo de amarras, não se enquadram nem um pouco nas situações do dia a dia, onde a família tenta ter um controle, é muito difícil. Aqueles alunos, por exemplo, que têm dificuldade na escola, que confrontam professores, que confrontam qualquer pessoa do seu convívio e que você não consegue ter um mínimo de controle. Muitas vezes, participando de ocorrências policiais, eu me deparei com situações de jovens e adolescentes que você percebia que o pai e a mãe não tinham nenhum tipo de controle na própria delegacia. Na hora que a mãe ia assinar algum documento com relação ao Ministério Público, com relação às responsabilidades seguintes, alguma ocorrência que ele foi detido, e a mãe relatando, por exemplo, um caso, uma vez, uma das mães com o uniforme do trabalho, ela chorando, conversou comigo durante a reportagem, disse: eu não sei mais o que fazer com esse menino. É a terceira vez nesse mês que eu preciso pedir para minha patroa deixar eu sair para vir na delegacia para acompanhar o meu filho sendo detido. Por situações que ele cria fora, enquanto eu não estou em casa, eu não tenho controle nenhum sobre ele. Então, assim, a dificuldade, Nascimento, ela relatando ali para mim, aos prantos, com medo de perder o trabalho por conta do trabalho que esse filho estava dando para ela. A gente sabe que é muito difícil, as famílias com estrutura completamente precária, muitas vezes a mãe está sozinha ali no cuidado dos filhos, às vezes você conversa com a mãe, o pai está preso, ou não sei onde está o pai, ou não tenho controle nenhum sobre o filho, o meu marido também não tem controle nenhum sobre ele. Então, assim, são algumas situações com alguns adolescentes. É claro que muitas vezes no sistema da Fundação Casa, alguns conseguem sair e ter uma reabilitação. Já conversei com alguns também, com alguns pais que disseram: meu filho está bem, está tudo certo, está funcionando, está resolvendo, o filho volta para casa, sabe? Mas a grande maioria, Nascimento, ainda enfrenta essas situações com os filhos, com alguns filhos, principalmente homem, dando trabalho dentro das suas famílias e com relação, principalmente a relação criminal. Eu tenho acompanhado de perto a problemática do jovem brasileiro, é objeto de estudo dos meus trabalhos.
E essa conjuntura que nós temos, né, sobre a problemática da vulnerabilidade das famílias, que empurra o jovem, obviamente, para uma situação de violência, isso realmente está colocado, precisa ser observado e precisa ser enfrentado pelas nossas autoridades, pelo conjunto da sociedade como um todo. Mas esse recorte da vulnerabilidade social, ele não está mais apenas nesse segmento. Jovens de classe média, jovens de classe alta, inclusive, também vem enfrentando essa problemática da violência em função justamente das questões psicossociais, inclusive das questões psiquiátricas. É óbvio que um jovem como esse que nós estamos acompanhando esse caso tem distúrbios profundos na sua área da psiquiatria. Então, esse olhar a sociedade precisa entender para poder dirigir melhor as ações públicas, os acolhimentos, a interpretação, a própria questão legal, né? As alterações que devem ser feitas na legislação, mas tudo com muita calma e com muita leitura apropriada dos assuntos. Uma calma que já vem demorando demais. Eu não tenho mais calma para isso, não. Não dá mais para ter tanta paciência, Nascimento, com indivíduos como esse, que com 15 anos matou a avó a facadas e aos 16 anos volta a matar. Mata uma mulher que, inclusive, a motivação nem está clara ainda. A polícia nem sabe qual que é a motivação ainda, porque a informação é que ele tinha intimidado um dia antes a filha dessa mulher. A informação que essa mulher trocava mensagens pelo celular com o pai desse menor, mas não se tem certeza se havia um relacionamento entre o pai dele e essa vizinha. Agora, por que ele matou essa mulher? Por que ele decidiu atirar na cabeça ou, pelo menos, tentar matar? A informação é que ela foi encaminhada para a Santa Casa, né, que atirou na cabeça da vítima em estado grave. Ela foi levada para a Santa Casa e faleceu depois. Ela faleceu no hospital. Posteriormente. Ela não morreu no local. Isso. Por que ele atirou na cabeça dessa vítima, que não resistiu, infelizmente, a esses ferimentos? Por que ele decidiu matar essa mulher? Porque ele realmente queria matar? Porque ele acha que é fácil matar e fica nas ruas? Porque ele matou a avó e um ano depois estava nas ruas? Quem que explica isso? Quem que explica isso? Como que um indivíduo como esse mata a própria avó e um ano depois está nas ruas? Quem é o jurista que vai me convencer? Quem é o deputado que vai me convencer que está certo? Ou quem é da nossa audiência que me convence? Ou será, Nascimento, que você tem uma explicação para isso? Não, explicação. Eu fico aqui querendo que alguém tente me convencer. Chico, não dá pra gente. A primeira explicação é que violência não se combate com violência. Essa é a primeira explicação. Então passa a mão na cabeça de um infeliz como esse. No mundo civilizado, num Estado democrático de direito, a primeira questão que as pessoas precisam entender para construir a sua visão de reforma, de alteração, de melhora como um todo, é entender que violência não se combate com violência. Violento como esse tem que receber o que a polícia deu. Tiro. Nós podemos violento fazer como esse tem que ter o caminho que teve. Podemos fazer esse discurso porque não é o nosso filho, muitas vezes, não é o nosso parente, não somos nós que estamos expostos a essa situação. Você acha que um indivíduo como esse tem recuperação, Nascimento? Eu não sei, eu não sou médico, não sou psiquiatra. Mas pela sua experiência de vida que você tem, como um estudioso que você é, legislador que você já foi, você acha que um indivíduo como esse tem recuperação? Eu acredito na possibilidade sempre de que o ser humano tem recuperação. Esse não tem. Eu tenho que discordar de você. Esse não tem. Se ele não tem, o Estado tem que ter uma condição objetiva de laudar, de dar laudo sobre essa questão. O que nós não podemos, Chico, é construir as nossas posições em cima de achismo, que aí você tem razão quando você fala, a gente está com o saco cheio, a gente está esperando demais. Nisso eu concordo. O Nascimento, nós não estamos é achismo, esperando demais Nascimento. E cada vez mais a sociedade, as nossas autoridades vai manipulando a legislação para beneficiar os malfeitores. Não é a achismo, Nascimento. Nós temos, já vou passar para a Maria, nós temos realidades na nossa vida e no nosso dia a dia de menores agressivos que passam pela Fundação Casa, pela internação e que depois eles retornam à sociedade, continuam praticando crime, são presos após a maioridade 3, 4, 10 vezes e não tem recuperação, Maria. Pois é, esse discurso de vítima da sociedade, eu acredito que já não cola mais, viu? São menores, são infratores e eles são protegidos pela nossa lei, né? Eles são penalmente inimputáveis, né? Os menores de 18 anos. E aí vão para uma fundação casa, vão para um lugar com uma pena mais branda, mesmo depois de ter cometido assassinato contra a própria família, né? Que é o caso desse menino aqui, né? De 16 anos. Então é preciso sim rever
entender o nosso sistema, o que a gente está fazendo por esses jovens, né? E por que as medidas socioeducativas não são eficientes. Aqui, em dados aqui que a gente lê, mais de 60 a 70% desses menores são reincidentes, ou seja, cometeram um crime e voltam a cometer crime. Mas por que acontece isso? Vários motivos, né? Eu acredito que a educação de base ela é ineficiente, esse é um motivo. Outro motivo é a questão da família aqui que o Ed falou, né? Muitas vezes o casal tem que sair para trabalhar e essa criança acaba aí se envolvendo com o crime, e também por um motivo especial, que eu acredito, né? Os bandidos hoje eles são conhecedores da lei e eles aliciam menores de 18 anos justamente para cometer crimes, sabendo que ali ele vai pegar uma pena branda, 1, 2, máximo 3 anos, ele já está de volta às ruas. Eu acho que é um assunto que a gente tem que discutir. Gostaria até mesmo de saber a opinião da nossa audiência a respeito, né, da maioridade penal, né, para saber o que vocês pensam a respeito disso. Mas, especialmente, Chico, nos casos de crimes hediondos, né? Por que não ter uma pena mais robusta aplicada a esses menores? Pois não, o Marcelo Bonholi. Chico, eu gostaria de trazer aqui o nome desse adolescente de 16 anos, o João Pedro Bis, que acabou trocando tiro com a polícia militar. E gostaria de lembrar aqui o seguinte: ele teria executado a avó, como disse o nosso amigo aí, o Ed Júnior, e também é o que vocês disseram. Não existe um sistema capaz de identificar a situação desse jovem, a ponto dele depois disso matar essa mulher e depois trocar tiro com a polícia. E vale lembrar aqui, trazer à tona, retomar a memória da própria cidade de Araraquara, do caso de Yasmin, que o rapaz chegou a dizer que ele sentiu um alívio ao ver o brilho do olho dela ir embora. Ele, lembrando aqui que ele esquartejou, espalhou pedaços de Yasmin por toda a cidade. E vale lembrar também o jovem que executou a Júlia no Shopping Tropical. Eu visitei o local, eu estive dentro do ponto onde ela foi executada e vi o sangue dela espalhado dentro do Shopping Tropical. Eu vou te dizer, Chico, eu acredito que esses jovens carecem sim de uma pena maior e também de uma atenção mais clara quando eles apresentam qualquer tipo de ruído na sua vida dessa natureza. Precisa ter sim uma análise o mais rápido possível. O caso da Yasmin, por exemplo, o autor já parou de ser considerado menor e segue internado junto com o Champinha, justamente no mesmo centro de reabilitação psicológica, né? Então essa situação aí que você observa, de várias tentativas inclusive de retirada dele de lá, e ele não nega e conta, inclusive, em situações ali na parte psicológica, as psicólogas, com prazer o que ele fez. Então, como recuperar uma pessoa como essa? E a gente teve 2 casos aqui em Araraquara. O Bonholi, Chico, e os amigos da nossa mesa aqui, ele foi certeiro quando ele disse dessa situação da dificuldade de você identificar anteriormente, né? Os próprios psicanalistas, psiquiatras, psicólogos que lidam muitas vezes com o adolescente, com qualquer pessoa, mas também com os adolescentes, eles dizem nos seus laudos, assim, em algumas situações muito difícil identificar essa raiz maléfica, essa situação onde ele é capaz de cometer algum tipo de crime. Tanto que no nosso dia a dia, às vezes você tem aí no seu trabalho, né, por exemplo, convivendo com uma pessoa ou convivendo com um adolescente, a pessoa bate o olho e fala assim: essa pessoa é má, essa pessoa é capaz de fazer N coisas, e de repente essa pessoa não é. E muitas vezes aquela pessoa que parece boazinha, aquela pessoa tranquila, aquela pessoa que tem um olhar manso, sabe, que não altera a voz para nada, de repente ali mora um criminoso em potencial. Então, assim, são situações que é muito difícil você conseguir identificar. Mas para quem trabalha com isso, para quem está envolvido com isso, principalmente o nosso judiciário, tem que fazer valer cada centavo que é aplicado, cada centavo, cada dinheiro que é tirado da nossa sociedade nesses investimentos. Por exemplo, um exemplo disso agora é a multa do X, Chico, que está nas mãos, vai ficar nas mãos do STF. É uma multa que quem vai definir para onde vai ser a destinação final é o Alexandre de Moraes, em analogia a outras definições. Então ele vai poder fazer esse uso, ou seja, para fazer a modernização, principalmente do nosso sistema
judiciário e por que não investir muito nessa nossa área que carece tanto. As medidas socioeducativas são sim super importantes, mas carece de equipe multidisciplinar, várias situações envolvendo os jovens. É muito frágil. Muito frágil. É muito frágil. E nós estamos na aplicação da lei, e apesar no trabalho de investigação, de identificação dessas alternâncias de comportamento. Eu sou um defensor também. Nós deveríamos fazer, cobrar o Estado para que ele tenha uma condição objetiva de analisar caso a caso, de dar as condições objetivas dessa pessoa estar sim presa, de dar condições Mas dentro do presídio. Mas é isso que nós estamos cobrando, Nascimento. Nós estamos cobrando legisladores para fazer mudanças de pena. Como que o indivíduo como esse mata a avó com 15 anos de idade e um ano depois volta a matar? Trouxe os números. Vamos exibir novamente a imagem desse menor? Vamos exibir novamente? Está morto já, pode exibir a imagem dele. Você olha para a cara dele, você acha que esse indivíduo mataria uma pessoa? Se você encontrasse ele na rua, Marê, você poderia imaginar que ele já tinha matado a própria avó? Jamais. O menino tem uma cara super bonitinha. Olha, parece que está jogando videogame, parece um menino adolescente que está jogando videogame, jogando bola ali. Você não diz que esse menino é um assassino. E nesse caso aí, Chico, deve ser um caso de psicopatia, né? E o psicopata é aquele que ele é bem apessoado, que ele é bem articulado, né? Diferentemente do que as pessoas pensam. Ela associa o psicopata a uma figura maléfica, a um cara do mal, né? Com traços de maldade, com um olhar esquisito, e na verdade não. Os psicopatas, eles são o oposto disso, né? Eles são charmosos, eles são eloquentes, eles sabem conquistar. Então a gente tem que parar de conversa e de ficar trazendo de que a gente tem que identificar muito isso, porque o Estado não consegue. Tem gente que não tem como mudar. Ele gosta de praticar maldades, ele tem prazer. O que o Marcelo Bognoli falou do indivíduo que cometeu esse crime em Araraquara, eu conversei com o delegado, eu estive no local do crime. Esse crime bárbaro que aconteceu no Jardim das Hortênsias, em que esse indivíduo esquartejou uma jovem, convenceu a jovem a ir com ele, até se encontrar com ele no terminal central de integração, e convenceu a jovem a ir com ele para a casa dele. Os pais não estavam na igreja. E lá ele acabou estrangulando a jovem, matou, limpou a casa inteira, lavou a casa toda e depois contava para o delegado como se nada tivesse acontecido. Então, para você perceber, são pessoas que circulavam ali, ou seja, esse indivíduo circulava no bairro e ninguém imaginava que ele pudesse chegar a esse ponto. Nem a menina que se envolveu com ele, infelizmente. Então tem que ter mudança de legislação. Não consigo entender como que um elemento como esse, um ano depois de matar uma pessoa, matar a avó, está nas ruas. Pois não, Bognoli, para a gente concluir o assunto. Só para complementar e trazer mais um fato para vocês, que a gente levantou na época, e é importante trazer aqui nesse momento, é justamente as redes sociais e a internet. A gente observa justamente nessas redes mais obscuras, Darknet, e por aí vai, a gente observa o quê? Que existe ali uma escola de como fazer tudo isso, de como esquartejar, imagens disso, pessoas que talvez essas sim sejam psicopatas extremas, ensinando e incentivando a fazer, e a gente sabe que o jovem, ele é uma esponja, ele capta, ele absorve tudo aquilo que é interessante, tudo aquilo que atrai a sua atenção. E aí, meu filho, nessas situações de livre acesso a Deep Web, Dark Web, aí, meu amigo, não tem condição. Alguma coisa realmente precisa ser feita, tanto no âmbito familiar, na educação dos filhos, como também em todo o trajeto desse jovem na sociedade. A gente observa uma sociedade doente, com um câncer, um tumor que não tem cura, Chico.